Meus caros, o ministro Alexandre de Moraes ficou absolutamente revoltado em ser contrariado, porque o Deus, a maior entidade divina que já pisou no planeta Terra, maior do que Jesus Cristo, o Supremo Ministro Alexandre de Moraes, o imoral, não pode ser contrariado. E como a Câmara foi lá e travou o processo contra o deputado Ramagem, e assim fazendo isso, travou o processo contra todos os outros integrados nesse mesmo processo, como por exemplo o Bolsonaro, e dessa forma causando um tremendo aborrecimento ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele não pode admitir que ele meteu os pés pelas mãos. Ele, na ânsia dele, na pressa dele de prender o Bolsonaro e querer retaliar contra toda a direita, contra os bolsonaristas e tudo mais, ele saiu atropelando tudo e colocando todo mundo dentro do mesmo processo. Se ele tivesse feito os ritos legais, o devido processo legal, sem atropelar tudo e sem ser feita só a vontade dele, se fosse feita a lei, ele teria feito com que cada uma dessas pessoas tivesse sido colocado num processo separado. Sendo assim, a Câmara não poderia travar o processo para todas as pessoas que fazem parte desse processo agora. Seria só para o Ramagem. Pelo erro cometido, da maneira que o ministro Alexandre de Moraes fez, todo o processo travou. Mas ele nunca vai admitir que ele está errado. Ele nunca vai admitir que ele cometeu um erro fatal que custou a ele o que era muito caro. O que é que ele vai fazer agora? O que ele fez. E o que é que ele fez? O óbvio, que todo mundo já sabia que ele ia fazer. Ele foi lá e fez e disse que era inconstitucional. Aonde é inconstitucional? Uma coisa que está dentro da própria Constituição, só porque ele não quer, ele torna inconstitucional? Cadê a justiça desse país? O pior de tudo é ver a primeira turma do Supremo Tribunal Federal em conluio com ele. Mas não tem um para dizer que o que ele está fazendo está errado. Se bem que essa primeira turma do STF é a lixeira do STF, né? Então, eles sempre fazem essas decisões ditatoriais contra o povo brasileiro. Soltar bandido, eles soltam. Líder de facção criminosa, eles soltam. Devolver dinheiro que foi roubado, eles devolvem. Devolver bens que foram roubados, eles devolvem. Mas quando é na hora de cumprir a lei de verdade, o que é que eles fazem? Prende a Débora do Batom, prende o pipoqueiro, prendem o morador de rua. É isso que eles fazem. Nós vivemos numa ditadura, acordem, minha gente. Então, depois de tudo isso que aconteceu, a Câmara contrariando ele, fazendo cumprir a lei, a Constituição, o devido processo legal que cabe à Câmara dos Deputados, o Alexandre de Moraes passou por cima. Aí a Câmara agora vai fazer o quê? Esse é o que nós esperamos para ver. Bom, o Alexandre de Moraes não ficou por aí. Ele queria vingança. Ele é um camarada extremamente pequeno, medíocre. Ele quer vingança. Ele quer vingança sobre todas as pessoas que contrariam ele ou que falam qualquer coisa sobre ele. Isso inclui também eu que estou aqui na internet dando a minha opinião. Se nós vivêssemos numa democracia, a minha opinião, que é só a minha opinião, não deveria ser contestada. Mas se um dia um vídeo desse chega a ele, ele com certeza vai querer me perseguir. Eu sou um cidadão brasileiro e eu não vou abaixar a cabeça para esse camarada que acha que é o Deus supremo na Terra. Eu nunca vou fazer isso. E os membros do Congresso, que são muito mais poderosos do que eu, os membros do Senado, que são muito mais poderosos do que eu, que foram eleitos pelo povo brasileiro, deveriam estar fazendo a mesma coisa. O Congresso parece que está começando a se movimentar. Então, o Supremo Deus na Terra, Moraes, o imoral... Moraes, seu imoral! Quer vingança. E aí ele foi pegar e desencavar tudo que estava travado lá, porque ele tá com raiva. Quem foi a primeira que se ferrou? Carla Zambelli. Eu não simpatizo, eu não tenho esses amores todos por ela, não. Ela foi condenada por ela ter feito lá aquele conluio com o hacker. Vocês lembram a história do hacker? As pessoas não estão entendendo por que ela foi condenada. Então, a condenação dela por ela ter feito lá o negócio com o hacker não está errada. O que está errado é o poder que ele colocou em cima dessa condenação. 10 anos de cadeia, porque ela tinha contato com o hacker. 10 anos de cadeia, 2 milhões de reais de multa. Isso é vingança, isso não é justiça. Isso não é o tipo de justiça que nós queremos no nosso país. E que conveniência é o momento que ele dá essa condenação, né? Mas no dia seguinte, após a Câmara dos Deputados fazer o que fez. Essa condenação da Zambelli foi por causa que o hacker invadiu o CNJ, o sistema do CNJ. Isso aí realmente tem que dar cadeia. As pessoas não podem fazer isso.
Isso aí é um crime e tem que dar cadeia. Agora, quanto tempo de cadeia para o hacker e quanto tempo de cadeia para a Zambelli? Ela deveria ser presa por causa disso? Foi ela que mandou o hacker fazer isso? Ou o hacker apresentou isso para ela depois? Essas coisas todas pesam. Nós não sabemos, porque esses processos são todos misturados. É tudo em segredo de justiça. Ninguém sabe o que está acontecendo direito. A primeira turma do STF julgou ela, condenou ela a 10 anos de cadeia. Mas isso, a Suprema Turma do STF quer dizer Alexandre de Moraes. A ditadura do judiciário que nós vivemos hoje está querendo pegar todo mundo que pode fazer frente para eles. E eles vão ser implacáveis. Todas as pessoas que deram a intenção que tentariam se candidatar nas próximas eleições, sair do Congresso Nacional e se candidatar ao Senado, estão sendo retaliadas. A Carla Zambelli, especialmente, porque se ela chega ao Senado, ela é um voto para condenar e dar o impeachment do Alexandre de Moraes. A Câmara dos Deputados não pode impeachar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só quem pode fazer isso é o Senado. Então, ela foi a primeira que cortaram a cabeça. Virão outros. Agora você veja, o julgamento da Carla Zambelli, e eu vou voltar a ressaltar aqui, eu não sou fã da Carla Zambelli, o julgamento dela, que foi feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, foi feito no plenário virtual. Não houve nenhuma sustentação oral por parte dos advogados da Zambelli. Imagina, você está sendo julgado e os teus advogados não têm participação no julgamento, não tem o direito de te defender, não tem o direito de dizer nada. Isso é completamente ilegal. Isso é o que se faz em grandes ditaduras, como foi feito na União Soviética, como é feito na Coreia do Norte, na Venezuela. É isso que restou para o Brasil? É essa desgraça que se restou para o Brasil? Se você tem medo de abrir a boca, meu amigo, vai ficar muito pior para você abrir a boca daqui a pouco. Eu não tenho medo. Se eu tiver que vir aqui e abrir a boca, eu vou vir aqui e vou abrir a boca. É o meu país. Abram o olho com a covardia de algumas pessoas. Ser covarde não vai te salvar. O Hugo Mota foi covarde. O Hugo Mota foi medroso. O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, foi um cagão, porque ele ficou pisando em ovos com relação ao assunto da anistia. E agora que ele fez a primeira contrariedade contra o STF, a primeira coisa que aconteceu no dia seguinte foi esse problema com a Zambelli e o Supremo Tribunal Federal mandou os seus capachos atrás do pai do Hugo Mota, na cidade onde ele é prefeito, para investigar umas emendinhas que ele recebeu por lá. Tá tentando prender o pai do Hugo Mota, tá tentando retaliar o Hugo Mota para calar a boca do Hugo Mota. Então, Hugo Mota, eu duvido que esse vídeo chegue a você. Eu sou muito pequeno para você conseguir ver esse vídeo. Mas se chegasse, eu gostaria de dizer para você que pare de ser cagão, porque uma ditadura primeiro prende o lado adversário, depois prende todo mundo. Eles não vão deixar de te perseguir porque você ficou calado. Veja o que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro foi fazer o jogo do STF para salvar a cara dos filhos dele por causa das rachadinhas e fudeu o Brasil inteiro. Então não seja covarde, enfrente, vá para cima, paute a anistia, dê anistias para as pessoas, acabe com essa palhaçada, crie uma PEC para modificar isso e acabar com esses desmandos do STF. Vamos mudar o Brasil, você tá com o poder na mão. Você foi agraciado na tua vida em ser o presidente do Congresso Nacional, uma das pessoas mais importantes do Brasil que pode fazer história. Você pode entrar para a história como mais um político vagabundo, covarde, ou você pode entrar para a história como um herói. As tuas decisões é que vão ditar a tua história no futuro. Que tipo de histórico que você quer ter? Você quer ser o quê? Você quer ser lembrado como no futuro? Você quer ser lembrado como um cagão? Como um covarde? Ou como um herói? Eu deixo a pergunta para você, Hugo Mota. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e justifica o que eles fizeram em relação ao Ramagem, ao julgamento do Ramagem, dizendo que a Câmara dos Deputados não poderia travar o processo para todos, que só poderia ser para o Ramagem. Quando eles atropelaram, né, o juiz Alexandre de Moraes atropelou tudo e causou todo esse problema. Não foi a Câmara que causou esse problema. A Câmara só fez julgar o processo do Ramagem, que integra várias outras pessoas. Aí eu pergunto para vocês que estão assistindo, eles dizem que a Câmara fez errado, mas quão errado foi o Supremo quando começou a julgar pessoas que não têm foro privilegiado? Não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal julgar pessoas sem foro privilegiado. É para isso que a gente tem a primeira instância, a segunda instância e todas as outras instâncias que se seguem no devido processo legal. Eles começaram a fazer errado, aí agora a Câmara dos Deputados tem que combater eles, ou seja, errado ou não errado, eles têm que fazer o que estão fazendo.
quem vai ter mais força nessa história? O Supremo Tribunal Federal, que nunca foi eleito por ninguém, por nenhum membro da população, vai passar por cima de 500 e tantos deputados que foram eleitos pelo povo, que expressam a vontade do povo? Esses caras que estão no STF, que eu não elegi, nem você elegeu, e se fosse pela vontade da maioria da população, esse pessoal não era nem juiz mais. Esse pessoal nem era para ser juiz de coisa nenhuma. Porque muitos deles nunca foram nem juiz na vida. A maioria nunca foi nem juiz na vida. Um deles aí, o Zanin, era advogado do PT. Olha que absurdo, minha gente. O cara era advogado do Lula, nos crimes de corrupção do Lula. Hoje ele é ministro do Supremo. O Brasil está afundando. O Brasil está virando uma ditadura das piores. O nosso país é um país muito grande, muito forte e muito rico. Imagina se o nosso país virar uma ditadura. A desgraça que vai ser para o mundo inteiro e para o nosso povo. Se as coisas fossem pela lei, a ação penal que suspendeu o julgamento do Ramagem e dos outros membros que fazem parte do mesmo processo, não cabe interpretação pelo Supremo Tribunal Federal. Não existe essa de interpretação. A lei é a lei. Está dentro das prerrogativas da Câmara dos Deputados fazer o que eles fizeram. Está dentro da Constituição, não tem essa de interpretação do Supremo. Isso é abuso de poder. O artigo 53 da Constituição foi criado para proibir que parlamentares fossem perseguidos politicamente, que é exatamente o que está fazendo os ministros do STF. Eles não eram para agir politicamente, estão agindo. Eles não podem perseguir políticos de forma política, estão perseguindo. E agora eles vêm dizer que a Constituição não vale nada, o que vale é a interpretação deles da Constituição. Ditadura, isso é ditadura. Me diga uma diferença do que está acontecendo agora para qualquer outra ditadura sanguinária que a gente tem pelo mundo inteiro. E aí, quando tudo isso está acontecendo, a gente vê o nosso querido presidente bandido, vagabundo, ladrão, cachaceiro do Lula, sentado lá na segunda turma dos ditadores mundiais, porque nem na primeira turma ele consegue sentar, de tão insignificante que ele é, sentado lá na segunda turma, do lado dos maiores ditadores sanguinários que existem no planeta. Um monte de assassino, um monte de vagabundo, ele sentado do lado dos caras, tirando fotografia, querendo mostrar que ele é o cara, do lado desses caras que mataram milhões do próprio povo. Vocês viram a fotografia? Veja aqui que coisa maravilhosa. Olha aqui aonde está o ladrão de 9 dedos. Agora vê, eu vou até sair da frente para vocês verem melhor. Olha aqui quem está sentado do lado dele na fotografia. É inacreditável. Esses caras são assassinos sanguinários, ditadores sanguinários. Muitos que estão aí são ditadores das maiores ditaduras que a gente tem na África. Misericórdia, minha gente. Como é que esse cara que é presidente do Brasil, que representa o nosso povo, que representa você e eu, senta aí do lado desses vagabundos, desses ditadores sanguinários? É porque ele é igualzinho. Ele é da mesma laia, ele é o mesmo lixo. E aí surge uma nova figura pública que quase ninguém conhecia. Eu mesmo não conhecia. Eu que estou o tempo todo ligado na política também não conhecia. Que é o deputado federal Alfredo Gaspar, de Alagoas. Esse sim é um homem que tem coragem, que tem culhão. Era uma pessoa como essa que a gente precisava para ser presidente da Câmara dos Deputados e não um cagão feito Hugo Mota. Vamos ver se o Hugo Mota vai mudar alguma coisa daqui para frente. Eu espero que sim. Mas aí aparece o Alfredo Gaspar, perfeito, e ele era relator do julgamento do Ramagem e faz uma explanação perfeita que deu orgulho de ver a Câmara dos Deputados nesse dia. Eu pergunto a vossas excelências, quem fez a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Quem recebeu a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Agora, fui eu que votei pela emenda 35 de 2001? Não. Fui eu que fabriquei a Constituição, mandando sustar o andamento da ação penal? Aí, eu queria agora dizer aos senhores que eu não vou restringir direito constitucional aonde não cabe restrição. Esse não é o meu papel. Eu estou aqui para cumprir a Constituição e estou cumprindo a Constituição ao pé da letra. Tem como você não sentir orgulho desse camarada? Eu nem sei se ele vai ser um bom político no futuro, mas diante de todos os lixos que a gente tem na nossa política, tem como não sentir orgulho?
Eu fiquei orgulhoso. Aí, o Supremo Tribunal Federal, na figura da primeira turma, que quem manda é o Alexandre de Moraes, passou por cima dessa decisão. E vamos acompanhar agora, vamos dar uma olhada, o que foi que o Alfredo Gaspar falou sobre isso numa entrevista que ele deu ontem. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu sempre defendi na minha carreira jurídica a independência e a harmonia entre os poderes. Eu não torço pelo quanto pior, melhor, mas o que nós estamos vivendo não é normal no Estado democrático de direito. Desde 2001, houve uma mudança constitucional para atender a sociedade. Parlamentar pode ser denunciado, não precisa de autorização da Casa. Mas pela vez primeira, nesses quase 25 anos, um partido político pediu a suspensão de um processo, justamente do deputado Ramagem, que eu tenho pouquíssimo conhecimento agora porque fui relator. Eu não tenho nenhuma paixão pela temática dessa suspensão, mas eu agi como fiz durante toda a minha vida no Ministério Público. Fui chefe do combate ao crime organizado por muitos anos, fui chefe do Ministério Público 2 vezes e professor de direito penal. Eu não sou o maior dos juristas, mas eu tenho um entendimento do direito. A essa altura da vida, já vi muita coisa acontecer, mas eu nunca pensei que o Supremo Tribunal Federal fosse se avorar de vingador na República Brasileira. É o que está acontecendo. Olha, é muito simples. A sustação da ação penal tem que ser de crimes supostos que ocorreram após a diplomação. Vou dar um exemplo, a cabeleireira, ela participou no 8 de janeiro, está denunciada exatamente pelos mesmos crimes do Ramagem. Quer dizer, o Ramagem, ele só pode ter a ação suspensa no dano e na deterioração, e os que participaram de 8 de janeiro estão denunciados pelos demais crimes, porque a explicação é lógica. Organização criminosa narrada na denúncia, essa suposta organização criminosa, é um crime permanente. Se ela existiu, e eu tenho muita dúvida disso, ela durou até o 8 de janeiro. O golpe de Estado só ocorre com o governo constituído. Lula tomou posse em 1º de janeiro. Golpe de Estado só existe com violência ou grave ameaça. Isso só ocorreu 8 de janeiro. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, também existe violência ou grave ameaça. Se ocorreu, só ocorreu e se concretizou no 8 de janeiro, ou seja, o Supremo não pode dizer como quis fazer que a Câmara só podia observar 2 crimes. Por que não? Porque nós temos que ir à letra da lei, os fatos ocorridos após a diplomação. Então, se a organização criminosa começou antes, se isso existiu, ela permaneceu depois. E a abolição violenta e também o golpe de Estado. Então, foi por isso que, cumprindo a Constituição, sem permitir a interferência de outro poder, nós votamos pela suspensão da ação penal, que não é impunidade, não. É a suspensão por 1 ano e 6 meses e o povo vai decidir se Ramagem continua ou não parlamentar. Suspende a prescrição. Agora, o que está acontecendo no Brasil é que se só admite se a narrativa interessar a quem está no poder. Se a narrativa for diferente, então sequer se considera uma interpretação técnica e legal. Nós não podemos viver nesse estado de coisas inconstitucionais. Não podemos viver confrontando poderes para que um se sobressaia sobre o outro. Nós precisamos respeitar a Constituição. O Brasil precisa de harmonia, mas não irá haver harmonia se um poder quiser subjugar outro poder. Mais uma vez, isso aí é que é um exemplo de como um deputado com integridade e com conhecimento deve agir. Parabéns ao povo de Alagoas. Vocês estão de parabéns, porque diante do histórico de Alagoas, vocês aprenderam a lição. Diante de tantos vagabundos que tem em Alagoas, como Fernando Collor de Mello, como, por exemplo, o Renan Calheiros, o estado de Alagoas elegeu muito lixo.
mas parece que aprendeu a lição. Obrigado ao estado de Alagoas que elegeu esse camarada, preparado, e vai ser uma grande pessoa dentro da Câmara dos Deputados que vai fazer muito bem para o nosso país. Já está fazendo. Eu realmente espero que a Câmara dos Deputados, através do Hugo Mota, paute imediatamente a anistia do 8 de janeiro e coloque uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para travar os desmandos do STF, para poder passar por cima dos desmandos do STF. A Câmara dos Deputados tem esse poder e eles já têm maioria na Câmara para fazer isso. A maioria dos deputados estão com o Hugo Mota. Só basta o Hugo Mota querer entrar para a história não como um covarde, mas sim como um herói. Vamos ver onde é que isso vai parar. Eu sou muito desacreditado, realmente. Eu tenho que dizer para vocês que dentro da política eu sou muito desacreditado. Mas vamos ver onde isso vai parar. Minha gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês viram algum valor no trabalho que eu faço, deixa um like, faz um comentário e compartilha esse vídeo. Eu sei que isso é muito retórico, que você já está com o saco cheio de ouvir isso em outros canais, sendo que o meu canal ainda é um canal pequeno e a minha voz precisa crescer para que eu possa ajudar mais. Eu estou falando para algumas pessoas, mas eu posso falar para milhares de pessoas. Só depende de você que está me assistindo. Você também pode mudar o seu país. Eu posso mudar o meu país. Todos nós podemos. Nós juntos podemos fazer a diferença.